Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque amanhã jogarão no Mangueirão Tuna Luso Brasileiro e Clube do Remo, um grande clássico do futebol paraense, um jogo de extrema importância, não só pela história, mas também por se tratar de uma semifinal do nosso campeonato estadual. E no vídeo de hoje vamos fazer uma análise prévia desse confronto, como também trazer dois campinhos. O primeiro analisando a provável escalação da Tuna Luso e o outro campinho das possibilidades de escalações que o técnico Gustavo Mourinho tem à frente do Clube do Remo. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e aqui tratamos sobre o futebol paraense. Peço a todos que não são inscritos no canal se inscreverem, deixem seu like, acionem as notificações e comentem. Comentem à vontade, discordando, concordando de mim, dando a opinião de vocês. Eu sempre interajo com vocês nos comentários. É muito legal esse bate-papo nos comentários, porque aqui a proposta do canal é fazer análise sobre o futebol paraense. Como no vídeo de hoje, vamos fazer uma análise prévia desse clássico de amanhã. E eu não sou o dono da verdade e aprendo muito com os comentários de vocês também, então é bem legal essa interação. Então fique à vontade, fortaleçam aqui o canal Bastidores Pará no YouTube, estamos crescendo, passamos da marca de 2.000 inscritos, o canal foi recentemente criado com uma proposta diferente, uma proposta para analisar o futebol paraense. Então gostando do conteúdo, deixe sua inscrição aqui no canal, comentem, deixe seu like e acione as notificações. E sem mais delongas, vamos para o tema de hoje. Que é claro, vamos abordar esse clássico entre Tuna Luso Brasileira e Clube do Remo. Acontece amanhã, às 20 horas, no Mangueirão. Antes de entrar no jogo em si, é falar dessa decisão, né, que os dois clubes tomaram, junto à Federação Paraense de Futebol, dos dois jogos serem no Mangueirão. Eu acho que é a opção mais válida, a opção mais ok. A bola rola mais, tem um melhor gramado que o Souza, por exemplo, sem dúvida alguma. Então a qualidade das duas equipes podem crescer. É lógico que o Remo tem mais qualidade individual que a Tuna Luso brasileira, mas a Tuna Luso também tem. A gente vai tratar isso no campinho, tem alguns jogadores rápidos, alguns jogadores que o campo do Souza prejudicam os jogadores da Tuna Luso brasileira. E no Mangueirão não. No Mangueirão é outro tipo de gramado e os jogadores da Tuna também vão poder mostrar um outro futebol. Então foi uma decisão acertada, a Tuna vai ganhar um dinheiro fixo, cerca de 90 mil reais por esse jogo, esse primeiro jogo, pode aumentar dependendo da renda do confronto, enfim, essa renda pode aumentar, então ficou de bom tamanho. Se o jogo tivesse sido no Souza, o primeiro no Souza e o segundo no Baianão, também teríamos que aceitar, porque, ok, o gramado está ruim, mas a federação permitiu que jogasse esse gramado até agora, até as quartas de finais foi permitido, aí na semifinal você vai tirar o mando da Tuna? Também não seria justo, ainda mais que a Tuna também prestou seu gramado para outro participante, que foi o São Francisco, jogar o Campeonato Paraense. Então ainda quebrou o galho da federação, do Clube Santareno, que não pode jogar em Santarém, que é um absurdo, mas já tratei isso em outros vídeos. Enfim, de qualquer jeito, os dois jogos no Mangueirão acho que foi a melhor medida para as duas equipes, para os dois clubes. Vamos tratar primeiro da Tuna Luso brasileira. A Tuna Luso conseguiu seu objetivo na temporada, que é chegar na semifinal e conseguir uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série D de 2025. Esse era o objetivo da Tuna Luso brasileira, que pode ainda conseguir outros objetivos. Agora, vira a chave, conseguiu o objetivo da temporada. Não é vergonha esconder, o objetivo era esse, e conseguiu o objetivo. Agora que já tem o objetivo, vai pensar em algo maior. E é lógico que vai tentar eliminar o Clube do Remo, porque se a Tuna elimina o Remo, ou o Remo elimina a Tuna, quem chegar na final também estará garantido com uma vaga na Copa do Brasil de 2025. Então é muito importante esse jogo. Quem for eliminado ainda tem chance de participar da Copa do Brasil do ano que vem se ganhar a Copa Grão-Pará, já entra na fase semifinal da competição, quem for eliminado. Mas agora a Tuna vai pensando mais alto. Mas conseguiu seu objetivo na temporada, que é ter calendário para o ano que vem, isso é extremamente importante. Vamos agora para o campinho. Essa é a provável escalação da Tuna Luso brasileira, treinada pelo Júlio César Nunes, e de olho. Vamos observar esse treinador, o treinador destaque, um dos destaques da Série D do ano passado. Ele pegou um plantel praticamente todo formado, chegou e fez uma boa campanha com a Tuna Luso. A Tuna Luso chegou na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D, tinha tudo para classificar para a próxima fase, terceira fase, foi eliminada no Souza, nos pênaltis, nas cobranças de pênaltis. Enfim, e no Campeonato Paraense ele está de volta e também faz uma grande campanha. A Tuna tem apenas uma derrota na competição, que foi no jogo de ida de 1-0 para o São Francisco. Na primeira fase não sofreu derrotas, foi o segundo colocado geral, a Tuna Luso brasileira, então uma bela campanha, a Tuna fazendo um bom futebol. Inclusive no clássico, no Baianão da primeira fase, a Tuna venceu o Clube do Remo por 3-2. A provável Tuna é um 4-3-3 com Iago, Vander, Dedé, Marlon e Wesley. Um goleiro muito bom, muito seguro, de qualidade. Então
Então, uma boa revelação da Tuna Luz brasileira. Esse goleiro, ele não é da base da Tuna, quando eu digo uma revelação, porque a Tuna contratou, ele veio de fora, mas ele está se destacando aqui. Uma zaga experiente, muito forte fisicamente. Se a Tuna estiver bem encaixada taticamente, a Tuna é um time bem organizado taticamente, tem um padrão de jogo. Outra qualidade do Júlio César Nunes, ele saber trabalhar com o plantel que tem. Ele sabe que o plantel da Tuna tem algumas limitações, mas ele consegue extrair muito dos jogadores que tem, e ele conhece o elenco, sabe trabalhar bem com o seu elenco. Então, Dedé e Marlon, uma zaga experiência, uma zaga firme, forte. Se a Tuna estiver bem taticamente, vai ser uma zaga que tem tudo para ter um bom desempenho. No meio campo, Renan, Thiago Bagage e Germano. O Renan é aquele mais cão de guarda, o Thiago Bagage mais aquele jogador responsável pelas bolas paradas, cobrando muito escanteio, falta próxima à área. E o Germano é o cérebro do meio campo da Tuna Luz brasileira. É o articulador, é o jogador que arma a equipe, é o jogador que começa, às vezes, uma transição ofensiva, que tem qualidade do último passe. Então, é um jogador perigoso a favor da Tuna Luz brasileira. No ataque, Jaime ou Luquinhas, eu coloquei os dois, porque pode ser que tenha essa dúvida. O Jaime começou o último jogo, só que o Luquinha pode ser que jogue o próximo. Chula, o centroavante, o artilheiro da Tuna no Paraense, é o centroavante titular. Lembrando que o cearense que fez o gol, que podemos dizer que foi o gol da classificação da Tuna Luz brasileira contra o São Francisco, né? Foi o gol no último lance, que a Tuna levou o jogo para os pênaltis. Ele acabou sendo expulso porque tirou a camisa, já tinha amarelo e desfalca, mas mesmo assim ele não seria o atacante titular, seria o Chula. E o Gabriel Furtado. Gosto muito do Gabriel Furtado, para mim faz um grande campeonato paraense, até disse em outros vídeos, ele precisa urgentemente ir para um clube de uma outra dimensão, com uma outra estrutura, para ser melhor trabalhado. É um garoto de 22 anos, que ele parte para cima do adversário, é provocador, mas provocador no bom sentido. Ele é audacioso, ele parte para cima, ele dribla, ele finaliza, mas você vê que ele precisa ser melhor lapidado. Ele estava até no Paysandu ano passado, esperava que o Paysandu fosse ficar com ele para justamente lapidá-lo um pouco mais, mas é um jogador que tem muita qualidade, muito futuro. E, novamente, se ele for melhor lapidado, se ele for melhor trabalhado em outro clube, com uma outra estrutura, ele pode render e pode ser um grande valor do futebol paraense. Eu torço muito para ele. Essa, então, deve ser a Tuna Luz brasileira para o jogo contra o Clube do Remo. Agora já vamos direto. Vamos direto com o campinho do Clube do Remo, só que não é a provável escalação. Do Remo eu fiz um pouco diferente, eu trouxe as possibilidades de escalação de jogadores disponíveis que o técnico Gustavo Mourinho vai ter ao seu dispor no jogo. Lembrando que o Remo não divulga os relacionados. Então pode ter algum jogador que se lesione, por exemplo, hoje, e o Remo não informou, e está aí no campinho, ou algum jogador que se recuperou de lesão, mas o Remo também não informou. Por exemplo, no campinho aí, já adiantando, eu não coloquei o Ícaro zagueiro e nem coloquei o Filipinho, atacante, porque muito provavelmente, pelo que eu sondei, pelo que eu apurei, eles não terão condições de jogo. Mas vai que até lá ele vai ter condição, é outra coisa. Mas eu preferi cortá-los para a gente trabalhar com as hipóteses mais viáveis. Aí vocês podem perceber aí que tem alguns outros jogadores que estavam lesionados, mas devem ter condições de jogo, eu coloquei aí. Mas vamos por parte. No gol, o Rangel. Aí não tem dúvida nenhuma, Rogério Lang vai ser o Rangel, sem dúvida. Na lateral direita, o Thales ou Vidal, para mim não tem dúvida que vai ser o Thales. O Thales vem melhorando um pouco em relação à temporada, eu preciso ver mais jogar, mas se vai ser o lateral titular, eu acho que eu também não tenho dúvida. Na defesa, Jonilson, Bispo e Lídia, outra posição também que não vai ter dúvida. Eu coloquei todos disponíveis, mas vai ser o Jonilson e Lídia, com certeza, a dupla de zaga do Clube do Remo. Na esquerda, Raimar e Natan. Aí pode ter que tem alguma dúvida, mas eu acho que vai de Natan. Eu também iria de Natan. Natan precisa melhorar muito a questão defensiva, que não é só responsabilidade do lateral, é sempre bom a gente citar isso. A competência de marcação do lado esquerdo ou do lado direito, dos laterais, não compete só ao lateral. Compete também ao meio campo fazer cobertura. Um zagueiro vai fazer cobertura, dependendo do cenário daquele momento da movimentação do jogo, da ação. Mas eu ia de Natan porque ofensivamente ele contribui para mim muito mais e com muito mais qualidade que o Raimar. Os volantes, Renato, Curuá, Henrique e Jaderson. Claro que o Jaderson é atacante, mas eu coloquei ele no campinho como volante, que provavelmente ele vai ser volante. Ele era volante com o Catalá e está sendo volante com o Gustavo Mourinho. É um cobertor curto que o Clube do Remo tem por restante de temporada, tem que investir nessa questão de volância. Creio que serão escalados no meio campo, já que o Remo vai no 4-3-3, provavelmente, Henrique e Jaderson. Henrique não foi bem lá contra o Amazonas, foi substituído no primeiro tempo. O Renato entra, ofensivamente, em transição ofensiva, um passo mais rápido, ele não consegue contribuir tanto, mas ele cometeu bem menos erros que o Henrique, ou seja, isso já foi uma ajuda ao time do Remo naquela partida, mas para mim o Henrique
é a maior revelação do Remo por enquanto dessa temporada. Coloco até ele mais acima do que o Filipinho, por exemplo, que faz também uma grande temporada, mas colocaria o Henrique. Então eu acho que Henrique e Jaderson, o atacante, que é volante, que tem problema em senso de marcação. Eu acho que é um jogador que mais corre. Eu não tenho esse dado para falar, mas eu acho que o Jaderson é o jogador que mais corre do clube do Remo. Marca da carrinho, fica exausto, vai atrás da bola. Só que você sente que ele tem uma deficiência em relação à marcação. Em senso de posicionamento, ele não é da posição. Então, por isso que eu falo o cobertor curto. Mas eu acredito que vai com Henrique e Jaderson no meio campo. E aí, no meio campo ofensivo para o ataque, aí podemos ter algumas mudanças. Eu coloquei o Pavani aí, o Pavani é uma das surpresas, né? Provavelmente o Pavani terá condições de jogo, não será provavelmente o titular, porque está voltando de lesão, mas provavelmente terá condições de jogo. Então, você pode fazer um meio ataque, faltam 4 vagas. Pode fazer o Remo no 4-4-2 ou o Remo 4-3-3, sendo que o Silas pode ser um jogador, um atacante na frente. Você tem as opções do meio ofensivo, tipo Pavani, Matheus Anjos e Silas. Eu creio que o Matheus Anjos vai jogar, vai ser titular. Eu também acho que o Silas vai ser titular. Então, no ataque, você teria Marco Antônio, que está se recuperando de lesão. Então, a gente não sabe se ele vai jogar como titular. Eu, inclusive, acho que se o Marco Antônio começar a partida, o Silas não começa. Eu tenho isso para mim. Então, o meio-campo seria Henrique, Jaderson, Matheus Anjos. E se o Marco Antônio tiver condições, o Marco Antônio já para o ataque. Ribamar deve permanecer no ataque, na equipe titular. As outras opções são o Ronald, o Ítalo, o Kelvin e o Chaporã. Eu não coloquei o Canu, porque o Campinho aí não ia dar, mas também porque eu acho que o Canu não vai começar a partida como titular. O Canu hoje é a segunda opção de banco, né? A terceira opção de elenco em relação aos centroavantes. Então você pode fazer um ataque, se o Marco Antônio tiver condições físicas para começar, com Marco Antônio, Ribamar e Echaporã, ou Marco Antônio, Ítalo e Echaporã. Muita gente defende a questão do Ítalo titular, eu sou um deles que defendo hoje o Ítalo como titular da equipe. Ou se o Marco Antônio não tiver condições, você faz o Remo no 4-4-2 com Silas no meio campo. Eu prefiro o Silas no meio campo do que o Silas jogando como um terceiro atacante. Ele jogou como terceiro atacante, por exemplo, contra a equipe do Amazonas, no jogo de ida no Bainão. Não gostei tanto, em outros posicionamentos durante outras partidas também, ele atua dessa maneira. Então pode fazer um Remo no 4-4-2 e no ataque com Echaporã e Ribamar, o Chaporã e Ítalo, tudo vai depender, para mim, da condição do Marco Antônio. Eu acho que a grande dúvida da escalação do Clube do Remo para o Clássico é o Marco Antônio, porque se o Marco Antônio joga, o Morigno vai armar o time de uma outra maneira. Se ele não joga, é bem provável que Matheus Anjos e Silas permaneçam como na equipe titular, principalmente o Silas, e faça apenas 2 atacantes, mesmo de ofício, no jogo contra a Tuna-Luz Brasileira. Então tudo depende disso. Aí está as possibilidades de escalação do Gustavo Morigno. Tem algumas peças, alguns retornos importantes, como Pavani, como Marco Antônio, ou seja, já dá um alento, porque aquele jogo, lá em Manaus, o último jogo do Clube do Remo, o Morigno teve que fazer milagre com aquele elenco, porque não tinha muito o que mexer, né? Um cobertor extremamente curto e não tinha opções, não tinha o que mexer, não tinha um meia no banco, reserva para mexer. Depois que ele colocou, por exemplo, o Ítalo e o Ronald, acabou as opções praticamente de ataque, então foi trabalhar com o que tinha. E realmente faltou algumas peças, porque Marco Antônio e Filipinho não jogaram aquele jogo, e você perder os 2 pontas titulares hoje do Clube do Remo, é lógico que é grande desfalque. Mas para o Clássico contra a Tuna-Luz Brasileira, o Marco Antônio pode estar à disposição, se não for no primeiro tempo, no segundo tempo. E como eu disse, eu acho que ele é peça-chave nesse quebra-cabeça de como o Gustavo Morigno vai armar o time. Se ele tiver condições, ele começa como titular. Se ele não tiver condições, aí o Gustavo Morigno pode mudar até a formação tática. Vocês deixem aí a opinião de vocês, como vocês clareiam o Clube do Remo e o que vocês acham. Acham desse confronto entre Tuna-Luz Brasileira e Clube do Remo? Eu acho que o Remo, claro, é o favorito na eliminatória, 180 minutos, jogando no Mangueirão, vai ter, lógico, boa parte da torcida em favor do Clube do Remo. É o clube com maior investimento, um clube com plantel mais qualificado, mas vai ser um jogo duro, não vai ser um jogo fácil. E no primeiro turno, né, na primeira fase, a Tuna venceu, é lógico que lá também o Remo tinha outro treinador, um outro trabalho, agora mudou e mudou bem, né? Positivamente o trabalho do Clube do Remo em relação a treinador. Mas é isso, é um grande clássico, vai ser um jogo bem legal de se ver e um jogo importante, porque quem se classificar, além da final do Campeonato Paraense, vai garantir vaga na Copa do Brasil 2025. E não se engane, eu vi muita gente falando em rede social, Paysandu e Remo estão garantidos na Copa do Brasil 2025. Não estão. Não entra ranking em Copa do Brasil. O Santos está de fora da Copa do Brasil esse ano. O Corinthians só vai participar da Copa do Brasil do ano que vem
se ele conseguir a vaga no Campeonato Brasileiro para a vaga da Libertadores. Se ele entrar na Libertadores, na vaga no Campeonato Brasileiro, para disputar ano que vem, ele entra na Copa do Brasil. Se ele não entrar, só se ele for campeão da Copa do Brasil desse ano que ele vai ter vaga garantida, porque o Campeonato da Copa do Brasil, né, vai para a Libertadores. Então não tem dessa. Se Remo e Paysandu forem eliminados, agora eles vão ter que ganhar a Copa Grão-Pará, que é lógico. Para os dois, ninguém quer. Estamos falando aqui do Remo, o Remo não quer ganhar a Copa Grão-Pará. Não vale nada a Copa Grão-Pará pro do Remo. Mas ia valer, em caso de eliminação, uma vaga na Copa do Brasil. Mas é isso, é um jogo extremamente importante. Um jogo que as duas equipes vão entrar para tentar a classificação. O Remo é favorito. O Remo hoje joga mais bola que a Tuna Luz Brasileira, mas a Tuna também tem jogado bola de acordo com as suas limitações. É sempre bom ressaltar isso, de acordo com as suas limitações. Tem um treinador que está mais tempo no clube, tem um treinador que conhece até mais os seus jogadores, que o Gustavo Mourinho agora está conhecendo melhor os seus jogadores, está começando um trabalho muito bom, mas está começando agora. Enfim, vai ser um clássico, certo favoritismo para o clube do Remo, mas vamos aguardar. E vocês, obrigado por assistir o vídeo até o final. Deixa aí o comentário de vocês, o que vocês acham desse clássico e as possíveis escalações. Um abraço e até o próximo.